Bem-vindos de volta, amigos da Bíblia sem maquiagem. Hoje é dia de vocabulário. Viu quanta coisa pode acontecer em apenas 7 versículos? Abraão casa outra vez, tem filhos, netos, bisnetos e já se fala dos anos da vida dele antes mesmo da morte dele, que só vai acontecer no próximo trecho. Assim fica difícil saber se ele conheceu os filhos de Ismael e de Isaque, que só vão aparecer depois. O tempo passa depressa ou devagar, conforme a vontade de Deus. Lembra que Isaque foi prometido no capítulo 18, mas só nasceu no capítulo 21? Naquele livro que eu falei no bate-papo da leitura, o livro de Jazar ou Jazer, tem um personagem que ficou esquecido desde o capítulo 11. Arfaxade, um dos filhos de Sem, aquele que deu origem à família de Abraão. Ninguém fala mais nele, mas ele vai reaparecer morto aqui, nesse mesmo capítulo, entre a história dos filhos de Ismael e a esterilidade de Rebeca. Ali diz todos os dias que Arfaxade viveu. Foram 438 anos e ele morreu. Está no capítulo 25, versículo 28 do livro de Jazar. Na Bíblia, o nome deste livro é o Livro do Reto. Assim aqui está, no livro de Josué, capítulo 10, dos versículos 12 ao 14, e em 2 Samuel 1,18. E até isso tem vários nomes. Tanto pode ser reto como justo, tanto pode ser Jazar como Jazer. Isto é a Bíblia, meus amigos. Mas e o vocabulário de hoje? É este. Primeiro, casar, que já foi tirado do título do capítulo 24, versículos 58 ao 67, com o consentimento de Rebeca, e dá nome a esse trecho também. Aí, no versículo 1, Abraão tomou outra mulher. Isaac também tomou a Rebeca, no capítulo 24, 67. No capítulo 26, 34 e 36, versículos 2 e 6, um dos filhos de Isaque também vai tomar mulheres. E no capítulo 38, versículos 2 e 6, é a vez de um dos netos de Isaque tomar mulheres. Quanto à Quetura, o título diz que Abraão casou com ela, mas em 1 Crônicas 1, versículos 32 e 33, vai dizer que ela era concubina de Abraão. Concubina não é esposa, é a outra legitimada, que antes era legal ter matriz e filial. Davi tinha esposas e concubinas, Salomão também. E aqui mesmo, neste pedaço da história, você vai ver que Abraão tinha mais que uma. E já chegamos aos filhos de Abraão com Quetura, no versículo 2. Primeiro, Zinrã, que não tem mais história. Vai ter Zinri, que pode ter sido derivado de Zinrã. Segundo, Joksã, que já vai dar netos e bisnetos a Abraão. Depois, desaparece. Terceiro, Medã, que também não vem mais com este nome, mas eu tenho para mim que os medos, um povo que vai surgir mais adiante, provém dele. Quarto, Midian. Desse sim tem muito o que falar. Olha só, onde mais vai falar de Midian ou midianitas. A história de Gideão contra os midianitas, dos capítulos 6 a 8 de Juízes, é bem conhecida. Do quinto filho, Isbaque, também não se encontra mais notícias. Mas o sexto filho, Suá, pode ser aquele que aparece no capítulo 38, versículo 2. Lá o nome não tem acento, então a pronúncia é Sua. Mas como na Bíblia o próprio nome vem totalmente diferente às vezes, então... No versículo 3, Joksã teve estes dois filhos, Seba e Dedã, portanto, netos de Abraão. No capítulo 10, 7, tem filho e neto de Cã, com estes nomes, sendo que Seba é Sebá. Depois, o nome Sebá pode ter virado Sabá, quando um dos irmãos de Sebá deu este nome a um dos seus filhos. Observe que em 1 Crônicas 1,32, o nome deste filho de Joksã é Sabá.
No livro de Jó 1, versículo 15, vai falar de um povo chamado Sabeus. E uma das minhas pesquisas diz que Sabeus provém de Seba, sendo que o mais aproximado seria Sabá, você não acha? No Salmo 72, versículo 10, aparecem os dois nomes, Seba e Sabá. Dedã, filho de Joquissã, também aparece mais vezes nesses livros aí. E ele também já contribuiu para aumentar a família, gerando por sua vez esses bisnetos a Abraão, Assurim, Letuzim e Leumim, que também ficam por aqui. Mas eu tenho a impressão que o nome Assurim é um derivado de Assur, outro filho de Sem, no capítulo 10, 22. O livro das Crônicas é um resumo da história toda, mas eles não estão lá. Depois, no versículo 4, vem os filhos de Midian, mais netos para Abraão. São Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Destes, só Enoque tem uma referência que já vimos no capítulo 5, era bisavô de Noé. Aquele Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, no versículo 24. Viu só quanta gente já entrou na família de Abraão? Como você pode conferir, netos e bisnetos são chamados filhos de Quetura. Daí a importância do mapinha das famílias. Como é que anda o seu? Não vá se confundir depois, hein? Por falar nisso, por que é que ninguém fala mais neles? Já percebeu? Fica parecendo que Abraão só teve Ismael e Isaque. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 4:22. Abraão teve 2 filhos. Por acaso os filhos de Quetura desintegraram? No versículo 5, outra controvérsia. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Agora compare com o que diz em Deuteronômio 21, dos versículos 15 ao 17, sobre o direito dos primogênitos. A menos que a lei não existisse no tempo de Abraão, Ismael foi injustiçado e talvez venha daí a bronca dos muçulmanos contra os judeus até hoje. Nesse versículo 6, eu estou confrontando com o versículo 1, porque aqui diz que Abraão tinha concubinas. Olha como era comum terem concubinas. E que papel elas tinham que passar às vezes, especialmente em 2 Samuel, no capítulo 16. A seguir, Abraão deu presentes a estes outros filhos. No versículo anterior diz que Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Então, que presentes serão estes? Sei lá. Só sei que é a primeira vez que o presente está presente na história. E é bem bom ganhar um, é ou não é? Aí diz que Abraão despediu essa família de Isaque. Por que será? Em 2 Crônicas 11:23, o rei Roboão despediu seus filhos porque queria fazer um deles rei no seu lugar. Abraão os enviou para o Oriente, para a terra oriental, e foi ali da banda do Oriente que Deus plantou o Jardim do Éden, no capítulo 2, versículo 8, e foi da banda do Oriente que o próprio Abraão veio no capítulo 11. Estes filhos virão a ser chamados filhos do Oriente e vão formar uma tribo árabe chamada Saracenos. Pesquisas, pesquisas, pesquisas. Logo mais no capítulo 29, Jacó, o neto mais famoso de Abraão, vai à terra dos filhos do Oriente e encontra Raquel. O resto você já sabe. Os filhos do Oriente vão se unir aos midianitas na guerra de Gideão, em Juízes, dos capítulos 6 a 8, pois não são parentes próximos? O Oriente é o ponto cardeal mais usado na Bíblia. Lembra que os reis magos vieram do Oriente porque viram a estrela do Oriente? No capítulo 2 de Mateus, no nascimento de Jesus? Teria sido à toa que eles seguiram a estrela do Oriente?
A Bíblia tem suas alegorias. E mais uma vez a origem do parabéns a você, muitos anos de vida, desde o capítulo 23, 1. Assim é que se falava na Bíblia, os dias dos anos da vida. Eu quero encerrar esse vocabulário com mais um pouquinho da matemática da Bíblia. Eu já falei no bate-papo como a gente se esquece dos personagens quando não se fala mais neles, e aqui tem mais exemplos, porque não falta matemática na Bíblia. Eu até dei o nome Matemática na Bíblia no bate-papo da leitura do capítulo 6, dos versículos 1 ao 12, lembra? Então, no capítulo 23, versículo 1, vimos que Sara morreu aos 127 anos. Abraão é 10 anos mais velho que Sara, portanto, estava com 137 anos quando ela morreu, certo? Até aí tudo bem? Pronto. Agora, observe que Paulo diz em Romanos 4,19 sobre como Abraão estava com o corpo amortecido, sendo de quase 100 anos no nascimento de Isaque. Ele viveu ainda mais 38 anos e morreu com 175. E teve toda essa filharada. 6. Que corpo amortecido que nada. Um menino. Eu vou deixar mais matemática para as próximas leituras que tem, viu? Mas hoje encerramos por aqui. No próximo vídeo será a leitura dos versículos 8 ao 11, quando Abraão efetivamente morre. Tomara que você pegue gosto em conhecer mais da Bíblia e continue acompanhando o canal. Quem sabe você até se anima a fazer comentários? Bom, a Bíblia Sem Maquiagem se despede. Até o próximo vídeo para a sequência dessa história.